a gente tem a nossa enquete aqui, perguntando se no próximo jogo quem você escalaria, né? Só o Gabigol, só o Pedro ou o Gabi e o Pedro? E eu respondi na enquete, eu sempre acho que Gabi e Pedro têm que jogar juntos. Eu acho que o modelo de jogo não pode atropelar. Tudo bem, contra o Fluminense, dá para entender. É um estilo particularíssimo e tal, e precisava de muita intensidade na frente, e de velocidade para entrar nas costas da defesa, tudo bem. Mas em circunstâncias normais, não acho que se você tem dois dos grandes atacantes do futebol brasileiro, você não pode abrir mão deles. Assim, você tem que moldar, como o Dorival fez. Você molda o sistema para encaixar os dois, né? Você não tem muita pressão na frente, então se organiza atrás para se defender como o Flamengo se defendia com um bloco mais baixo, né? Então eu acho que tem que arrumar uma solução para isso, tem que encontrar uma solução. E acho também, duas observações sobre essa questão. Primeiro, sobre o próximo jogo, é bom lembrar, né? Quer dizer, ontem foi dedicação total, aquela catarse na comemoração da classificação, da resposta ao Fluminense, né? Depois de tantos reveses e tal. Eu lembro sempre daquele jogo com o Palmeiras, de Supercopa do Brasil 2021, que o Flamengo ganha nos pênaltis, aquele jogo disputado, 11 horas da manhã, um calor danado e tal. E logo depois tem o Flamengo e Vasco. E o Flamengo perde 3-1 do time do Vasco, que era pior que esse atual, né? Então, acho que o São Paulo tem que pensar nisso. Dar uma oxigenada no time, de repente botar jogadores que estejam mais afim, que não estejam tão envolvidos ainda nessa questão do Fla-Flu. E o Pedro é um deles, né? Que nem entrou no jogo ontem. Então, se ele estiver bem, né? Tem a questão lá do tornozelo e tal, mas se ele estiver bem, tem que começar o jogo contra o Vasco, né? Que é outro contexto, outra situação e tal. E eu acho que tem que dar uma rodada nesse elenco, porque corre risco de estourar. Por exemplo, vai escalar Pulgar e Thiago Maia, escolhe um e depois troca um pelo outro e tal, cada um joga um tempo, não sei, porque eles se esfalfaram ontem. Foram 31 desarmes do Flamengo, 7 do Thiago Maia, 4 do Pulgar. Eles foram os dois que mais desarmaram no jogo. Então, pelo menos do lado do Flamengo, né? Eu não olhei a estatística do Fluminense, mas do Flamengo foram os que mais desarmaram. Mas o Thiago Maia, com certeza, foi o que mais desarmou no jogo. Então tem essa questão. A outra coisa que eu ia falar, enfim, eu esqueci, mas o jogo contra o Vasco tem que. Lembrei. É isso aí. A partir de agora, a menos que o Flamengo pegue o Palmeiras, eu acho que tem que voltar a escalonar a coisa. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Terceiro lugar, porque essa cultura do mata-mata no Brasil é muito forte e se cria uma coisa de que aí, no final da temporada, todo mundo fala: o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é sempre uma coisa que, legal, foi a mais e tal, mas não é a competição prioritária. Eu acho que pegar o América Mineiro, pegar o Bahia, pegar até o próprio Corinthians, tem que voltar a escalonar a coisa. O Fla-Flu deu para entender toda a questão da rivalidade, etc, etc. Mas agora tem que voltar a escalonar. Jogo do Brasileiro é mais importante que jogo da Copa do Brasil. Mas eu não acredito que eles vão fazer isso, não. Não acredito mesmo. Porque, primeiro, tem a questão da grana, né? A Copa do Brasil dá uma grana que o brasileiro não chega nem perto. E segundo, que no brasileiro fica sempre aquela sensação de que você pode perder aqui e recuperar lá na frente. No mata-mata não tem isso. No mata-mata, se você perder aqui, você é eliminado. Então, eu acho muito pouco provável, por exemplo, que o Flamengo priorize o Campeonato Brasileiro poupando na Copa do Brasil. Eu diria até que eu acho quase impossível isso. Entendo o seu raciocínio, concordo com a base dele, de que as competições mais importantes são Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil em terceiro, mas essa questão da grana e principalmente do mata-mata, quer dizer, você não pode poupar. Se poupasse ontem, por exemplo, talvez tivesse eliminado. O Atlético Mineiro poupou contra o Corinthians e foi eliminado. Então, são coisas que eu acho difícil de você administrar para priorizar o brasileiro. Porque o brasileiro, você tem um tropeço aqui, depois você ganha 2, 3 seguidas e você recupera. Agora, a Copa do Brasil, não. A Copa do Brasil você perdeu, você está fora.
Claro, se você pegar, por exemplo, o América Mineiro ou o Bahia, que são os times mais fracos, você pode, tendo um jogo importante do Brasileiro ou da Libertadores à vista, aí sim eu concordo que você pode dar uma aliviada. Mas, de uma maneira geral, eu acho que os jogos da Copa do Brasil, em relação ao brasileiro, serão sempre prioritários. Mas o Sampaoli disse ontem, na entrevista coletiva, que para ele o prioritário é sempre o próximo jogo. Ou seja, na cabeça dele, ele não vai estar preocupado com ser brasileiro, ser Libertadores ou ser Copa do Brasil. Eita! A turma não gostou aqui da ideia de não priorizar nada, não. Calma, Jades. Mas, enfim, me parece que ele vai jogar jogo a jogo e eu temo, sim, que alguma coisa possa desandar. Concordo integralmente com você. Pulgar e Thiago Maia se mataram nesse jogo. Como eles vão estar na terça-feira? Pensando que você tem o Racing logo depois. Pois é, então vão jogar na segunda e na quinta eles têm o Racing. Se estouraram ontem, como é que faz? Ayrton Lucas, por exemplo, é um jogador que eu acho que está caindo nitidamente de produção. Não é que ele esteja jogando mal, mas aquele Ayrton Lucas espetacular do início da temporada, aliás, o único jogador que jogava bem no time do Flamengo até então, eu sinto que ele está caindo de produção. Ontem, por exemplo, o Sampaoli colocou ele como ponta esquerda, na verdade. Né? No primeiro tempo, ele jogou de ponta esquerda. Só depois, quando sai o Léo Pereira, é que ele volta a compor a linha de 4. E quantas vezes ele foi à linha de fundo? Poucas. Eu não me lembro de grandes jogadas do Ayrton Lucas ontem. Então, o Ayrton Lucas era um cara que, por exemplo, eu pouparia contra o Vasco. Eu botaria o Felipe Luiz. Os dois volantes, talvez, mas o problema é que o volante, por enquanto, você não tem muita opção. Você pode tirar um e botar o Vitor Hugo. Mas aí você tem sempre o perigo dele botar o Vidal, que aterrorizante a possibilidade. Entendeu? Mas ele está dando uma segurada no Vidal, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu acho que ele se tocou. Porque não é possível ele não ver que o Vidal não está produzindo nada. Pelo contrário, está jogando contra, está armando contra-ataque adversário. Então, isso aí é o mínimo que eu espero que ele faça. Agora, vai ter que torear um pouco isso aí até a janela do meio do ano, para a chegada dos reforços, né? Porque com os reforços, aí você passa a ter a opção de poder rodar o elenco e manter um time forte, pelo menos se os reforços chegarem e corresponderem, né? Vamos ver como é que vai chegar o Luiz Araújo. Vamos ver como é que vai chegar o Rossi e vamos ver se chegarão e como chegarão o Alan e o De La Cruz, né? Que são jogadores que têm problemas de lesão com uma certa regularidade também. O Alan teve agora, né, recentemente, mas foi uma fratura por estresse na coluna, né? Então, são coisas que a gente vai ter que ver como é que está. E eu, por exemplo, no jogo contra o Vasco, eu gostaria de, pelo menos, dar uma chance para o Bruno Henrique começar.